Olá, começa agora o programa Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor Júlio Hidalgo, mestre em Direito do Estado, advogado, palestrante, escritor. Ele esteve conosco ao longo da semana no Saber Direito Aula, ministrando o curso Administração Pública na Constituição. As aulas abordaram administração, conceito e princípios, regras gerais, responsabilidade do servidor, ingresso, remuneração, aposentadoria e estabilidade. Professor Júlio, muito obrigado por estar aqui no Saber Direito Debate. Eu estaria certo se eu dissesse tudo que não é proibido é permitido para o cidadão? Bom, primeiro, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Você estaria certo, sim. Você pode dizer isso. Tudo que não for proibido é permitido. Para o cidadão, é exatamente assim que funciona. Quer dizer, se a lei não proíbe, você pode fazer. Para a administração, essa situação já é relativizada. Para a administração, eu diria que é exatamente o contrário. Seguinte situação, veja. Você é o volante, você dirigindo o seu carro, você quer dirigir descalço. A lei não proíbe que você dirija descalço. Então, perfeito. Tira lá o seu sapato, tira o seu chinelo e dirige descalço. O que não é proibido é permitido. Aí o policial para você. Ele pode te obrigar a calçar o tênis ou calçar o sapato? Não. Por quê? Porque ele só pode agir quando a lei permite. Então, se para o cidadão, para o indivíduo, tudo que não for proibido é permitido, para o servidor é o contrário, é o outro lado da moeda. Ele só pode fazer aquilo que a lei o permite, a questão da competência. Então, ele só tem competência para fazer aquilo que a lei o autoriza. Eu queria falar um pouquinho, professor Júlio, de ação popular. Ela é bem entendida pelo cidadão, é bem utilizada, é um recurso interessante. É um recurso muito interessante. Agora, eu não posso de maneira nenhuma dizer que ela é bem entendida pelo cidadão, porque você sabe que o cidadão médio, ele não tem conhecimento do direito. Eu vejo, às vezes, eu dou curso para concurso público, às vezes até para quem é formado, não necessariamente no direito, por exemplo, auditor da Receita. Então, eu tenho lá engenheiro, tenho médico. Praticamente ninguém leu a Constituição. Praticamente, ninguém sabe o que é uma ação popular, que é um remédio, é uma ação muito interessante. Por quê? Porque qualquer cidadão pode usar a ação popular para defender, por exemplo, o patrimônio público, o patrimônio histórico, cultural. A ação popular na verdade, faz parte dos direitos políticos do cidadão. A pessoa fala, o direito político é só votar e ser votado. Não, não é verdade. Você entrar com a ação popular faz parte do seu direito político. Ela nasceu para isso? Sim, nasceu para isso. Nasceu para ser um direito político, um instrumento pelo qual o cidadão pode ingressar na justiça para proteger o patrimônio público, o patrimônio histórico, cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. Então, nasceu como assim, um instrumento político, jurídico para o cidadão. Na prática, quem lança a mão desse seu direito? Na prática, quem lança a mão desse direito? O político. Na maior parte das vezes, eu advogo nessa área eleitoral, quem lança a mão disso é o político, contra normalmente o inimigo político dele. Então, poucas vezes, raríssimas vezes, a gente vê realmente a ação popular proposta pelo cidadão, por aquele do povo. Na maior parte das vezes, tanto que eu não tenho essa estatística, mas eu tenho certeza que se fizesse a estatística, o número de ações populares aumenta quanto mais perto do período eleitoral. Certo. Certeza. O senhor falou agora há pouco aí, a pessoa não leu a Constituição. Mesmo o senhor sendo um apaixonado por livros, o senhor lê a Constituição? Leio. Não vou dizer que eu levo para ler nas férias, tá? Isso eu não faço mesmo. Às vezes até brinco com os meus alunos, quem já leu a Constituição? Eu gosto de ler a Constituição. Eu acredito na Constituição. Eu posso não acreditar nas pessoas, eventualmente, mas no direito eu acredito. Não questionava o livro, as normas, questionava a extensão, o tamanho. Não, o tamanho não é muito fácil, realmente. Não é como a norte-americana. Não é como a norte-americana. Acho que a norte-americana atrai mais o leitor do que a nossa. Porque quando você vai falar, olha, você vai ter que ler mais de 200 artigos, desanima um pouco. Mas eu diria assim, como todo livro tem os seus bons capítulos, seus capítulos médios e talvez até aqueles que não são interessantes. Eu acho o seguinte, que as pessoas deveriam conhecer pelo menos até a parte ali do poder judiciário, passando pelos direitos fundamentais, os direitos políticos, nacionalidade, a administração pública que nós
tratamos aqui no Saber Direito. Quer dizer, se ele souber o básico, já está muito bom. Não precisa ser um constitucionalista, mas o básico. Agora, a gente devia ter mais ferramentas para poder traduzir a Constituição, para entregar ela de uma forma mais palatável, inclusive, não é? É que isso é uma característica do direito, né? Não ser palatável para o cidadão comum. É uma espécie de uma reserva. Eu lhe provocava nesse sentido, porque eu sei que o senhor tem uma cartilha que ingressou nessa linha, né? Para colocar o direito na mão das crianças. Sim. Começar ali a construir um bom cidadão, né? Porque não adianta nada. Às vezes o pessoal fala muito da questão da política ou da sociedade. O político e a sociedade, eles já estão aí. Você mudar o que existe é muito complicado, se não impossível. Então, qual é a minha ideia? Ao invés de você mudar o adulto, já começar a trabalhar a criança. Se você ensinar o adulto a ser cidadão, não que seja impossível, e eu até acho que tem que ser feito. Mas para que você vai ficar jogando todos os seus esforços no cidadão já formado, se muito mais fácil você formar um novo cidadão? Então, eu acredito realmente em você ensinar para a criança os direitos que estão na Constituição, para formá-la cidadã desde o início, desde pequenininha. E como é que as crianças receberam? Eu tenho, inclusive, aqui um exemplar. Como é que as crianças receberam? Parecia um bicho de 7 cabeças, um monstro, quando o senhor tentou colocar na mão. Não, porque a criança não conhece a Constituição. Então, ela não tem o preconceito que o adulto tem do direito ou da Constituição, que seja. Porque se você pensar, William, desde quando a gente aprende direito? Desde que nasce. Desde que nasce. O que é o direito? São regras de comportamento. Tanto que uma das primeiras palavras que a criança aprende, qual que é? Não. Que é a regra do comportamento, o não fazer. Né? Então, se você apresentar, como eu apresento aí a Constituição, com gravuras, com histórias do dia a dia da criança, daquilo que é mais próximo da criança, ela não tem nenhum tipo de rejeição. Ela recebe a Constituição em quadrinho, como ela recebe qualquer livro, de início com curiosidade. Como ela recebe qualquer outra obra. Inclusive, tem colégios já que adotam. Sim, eu já ia lhe perguntar sobre isso, porque há algumas décadas atrás, nós tínhamos essa preocupação dentro das escolas. Hoje eu não vejo se discutir política, mesmo subir uma bandeira na sexta-feira, não temos mais, não é? Eu passei por isso de hastear a bandeira na sexta-feira. Eu tive também, não sei se foi o seu caso, mas Educação Moral e Cívica, o SPB, que embora alguns digam, olha, eram instrumentos do regime militar de doutrinação das crianças. É só adaptar à realidade de hoje. É só você adaptar à realidade de hoje. E é melhor você ter aquilo do que não ter nada. Do que não ter nenhum tipo de ensino de cidadania, de direitos e deveres para a criança. Então, tem colégio que está adotando já a Constituição em quadrinho esse ano. Foi lançado em maio do ano passado. Então, para o ano passado, não tinha como adotar, mas já esse ano tem colégio particular de São Paulo adotando a Constituição em quadrinho. Fora isso, você falou das crianças, eu faço muita palestra em escolas e ONGs ensinando direito para as crianças. Doutor Júlio, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o Saber Direito Debate. Brasil Justiça desta semana vai abordar a competência da Vara da Fazenda Pública, o acesso à justiça e também a política e a magistratura. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Poder Judiciário do Estado de Tocantins, Elvésio Maia. Não perca, é aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje tendo o prazer de receber o Dr. Júlio Hidalgo. Eu quero continuar na criança, a criança com fome de leitura, com informação, só que não essa criança que o senhor está tentando atingir, que o senhor está atingindo com o seu livro, mas essa criança que hoje se tornou um palestrante, um multiplicador, uma pessoa que leva a informação, leva o direito também. O livro chegou muito cedo na sua vida, isso é uma coisa interessante, chegar à paixão, mas não vieram informações fortes demais para uma criança? Olha, eu acredito que não,
Porque, na verdade, a criança, na maior parte das vezes, ela absorve a informação que ela entende. Então, quando você fala, o livro chegou cedo, chegou. Meu pai vendia livro, ele montava bibliotecas pelo interior do estado de São Paulo. Então, minha casa sempre foi muito cheia de livros para todas as idades. Né? E, assim, um dos primeiros livros que eu li, os primeiros livros que eu li eram biografias de Mao Tse-tung, Lenin, Trotsky, o Diário de Che Guevara, que meu pai sempre foi de esquerda, mesmo já naquela época dos anos de chumbo, da década de 70. Mas, assim, eu não entendi aquilo. Quer dizer, para mim não eram livros proibidos de comunistas ou pessoas perigosas. Era um livro que contava a vida das pessoas. Então, eu não acho que tenha sido uma formação pesada. O senhor não fazia a ligação dessa formação com o que estava acontecendo ali na situação política do país? Não, no começo não. Eu era muito pequeno, tinha 6, 7, 8 anos. Eu ouvia muitas vezes meu pai falar alguma coisa, os amigos comentarem, mas não fazia uma ligação. Não acho que isso tenha sido ruim. É lógico que influencia. Sim. Mas você dizer que não influencia, é verdade. Óbvio que influencia. Eu hoje sou produto, parte do que eu fui em criança, como todo mundo. Mas não que fosse uma questão da leitura pesada, não. Eu gostava de ler, então... O senhor releu esses livros alguns anos depois? Reli. E sabe que depois que eu reli... E aí caía a ficha e você falava, era isso que ele queria dizer. Além de eu pensar, era isso que ele queria dizer, eles me pareceram menos interessantes do que aquela época. Porque aquela época eu lia como se fossem histórias de heróis que lutavam, enfim, né? Depois eu vi, não foi bem assim. Eu já tinha um senso crítico, né, de história, de ver, olha, não é bem desse jeito, né? O cara não foi tão bacana quanto parece. E muitas passagens que realmente eu não entendia, né? Principalmente o contexto histórico de cada um desses personagens, que depois eu entendi, filtrei o que era bom, o que não era. Mas o livro era o seu brinquedo ou tinha espaço para os dois? Não, tinha espaço para os dois, sempre tive espaço para os dois. Mas o livro, o gibi, eu lia muito gibi, eu não sei se as crianças ainda continuam consumindo gibi como se consumia na minha época. Acredito que não. Mas é uma boa porta de entrada, né? Eu acho uma excelente porta de entrada, porque o importante é ler. Se você está lendo gibi ou você está lendo um clássico da literatura, ainda é melhor do que você simplesmente não ler, né? E não ter o hábito da leitura. Hoje, nós tivemos há poucos dias uma parada para entender os 50 anos do golpe militar, chamou para uma reflexão. Alguns grupos comemoraram de forma discreta, outros grupos não comemoraram, outros questionaram, enfim. Como é que é o olhar de uma pessoa que viveu junto com o pai, que era de esquerda, que leu os livros que o senhor leu e que tem essa formação jurídica? Como é que o senhor olha esses 50 anos? Olha, acho que eu consigo dividir bem essa questão de ter sido criado, né, num ambiente de esquerda, com reuniões secretas que ocorriam na minha casa. Hoje eu sei, antigamente eu não entendia o que eram aquelas reuniões, ou por que minha mãe tinha tanto medo de algumas coisas que meu pai lia, falava. Hoje eu entendo bem o porquê. Mas eu consigo separar isso muito bem com a questão do jurista. Por exemplo, você falou, olha, tem muita gente que apoia. Eu acho perfeito, é um direito, né? Se eu estou num Estado democrático de direito, se eu sou um constitucionalista, eu tenho que entender. Não quer dizer que eu concorde com o pensamento, mas eu tenho que defender, inclusive, aquele que apoia a ditadura. Assim como eu tenho que defender aquele que é contra a ditadura. Então, eu consigo separar muito bem essa ideia. Não quer dizer que eu concorde com um ou não concorde com o outro. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar. Faz parte, né, da democracia, do regime democrático do Estado de Direito. Quem é contra a ditadura se expressa, quem é a favor se expressa, sempre respeitando os limites do outro. É óbvio, nenhuma parte nem outra pode extrapolar os direitos do outro, só isso. Que momento que o senhor saiu de leitor para escritor? Iniciou quando eu fui lecionar. Você vai lecionar, você começa a preparar alguns materiais para os alunos. Sentiu falta de alguns outros. Exatamente. Você sente falta de alguns outros. Aí os alunos, os alunos da faculdade, não sei se é porque querem nota, começam a elogiar. Poxa, professor, o senhor devia escrever um livro. Eu não sei até onde que isso é sincero. Os alunos de curso preparatório para concurso também, eu vi que eles tinham uma certa dificuldade em determinadas áreas de material. E aí você vai escrevendo um resuminho, seu resuminho vai ficando um pouco maior. E aí eu comecei a escrever livro técnico de direito
voltado para a área de concurso. Então, foi a docência, foi lecionando que eu cheguei à vida de escritor. Eu acho que eu tinha separado, inclusive, aqui também um livro, 600 Testes Comentados de Direito Constitucional, não é? Isso é um dos livros que eu tenho. Eu tenho cerca de uns 5 ou 6 livros técnicos entre direito constitucional e administrativo. Né? Esse é um deles, é um dos mais recentes, que são testes comentados, todos testes de concursos comentados. Linguagem clara e objetivos. Aqui o senhor está buscando pessoas que não sejam do mundo jurídico. Eu estou buscando pessoas que não sejam do mundo jurídico e mesmo pessoas que sejam do mundo jurídico. Porque eu vejo assim, ok que existe uma linguagem jurídica e é necessária uma linguagem técnica em qualquer área, em qualquer ciência, você tem uma linguagem técnica que é indispensável. E né? busca, inclusive, uma precisão, né? O que eu luto contra, exatamente, a linguagem técnica te traz a precisão. O que eu luto contra é o juridiquês, aquela formalidade desnecessária. Né? É o famoso data venha. Né? Pô, fala com licença, todo mundo entende. Todo mundo entende. Lógico, se você está num ambiente em que todos sabem o significado do data venha, perfeito. Essa formalidade mais atrai os jovens ou mais espanta? Porque também parece ser um mundo mágico, um mundo à parte. Mas que muitas vezes as pessoas não entendem. Elitista, talvez, uma elite. Um bocado elitista. Mais antigo, elitista. Formal. Exatamente, formal. Eu acho que atrai menos do que afasta, ou afasta mais do que atrai, como queira. Né? Eu acho que muitos jovens veem no direito uma carreira de elite, uma carreira de realização, de posição social. Mas eu acho que a grande maioria da população acaba vendo o direito como uma barreira. Né? Ao invés das pessoas procurarem o direito para saberem dos seus direitos, elas acabam vendo o direito e o linguajar como uma barreira entre elas e o seu direito. Quer dizer, o direito passa de um instrumento, que deveria ser, para uma barreira, para a maioria das pessoas. Você deve saber, olha, quantas vezes as pessoas não falam para você, mas direito é muito chato. Mas eu vou ter que entrar na justiça. O senhor tenta desconstruir isso dentro de sala? Tento. Mesmo na graduação eu tento desconstruir. Eu não dispenso a linguagem jurídica, no caso da graduação de Direito, mas eu incentivo uma linguagem mais informal para os alunos. Professor Júnior, nós vamos para um terceiro e último intervalo, e voltamos já trazendo um pouquinho da literatura que o professor Júlio separou para mostrar para vocês. Voltamos em instantes. Você pensa em largar o trabalho e começar uma nova carreira? Então não perca o Justiça do Trabalho na TV desta semana, que traz os conselhos do consultor de empresas Zeca de Mello, um ex-padre que precisou se reinventar após 18 anos de dedicação à Igreja Católica. Não perca! Estamos de volta com o Saber Direito Debate, recebendo hoje o professor Júlio Hidalgo. Professor, vamos dar uma olhada nessa literatura que o senhor separou para a gente? Vamos, é uma pequena literatura que eu trouxe aqui para vocês. É uma literatura de direito administrativo, porque está muito mais relacionada ao assunto que eu tratei aqui, no Saber Direito nas aulas, que é a administração pública. Então, você tem esse livro aí, que é da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela é titular da cadeira de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, o famoso Largo São Francisco. É um livro técnico, muito indicado para quem, ou pelo menos que eu indico para quem já é do direito. Certo. Muitas vezes se usa na graduação também, não acho que está fora de usar na graduação, é um livro até que tranquilo, mas já numa linguagem muito mais técnica. Certo. Também temos... Esse aí eu diria que é um livro intermediário. Esse é um livro muito bom para quem vai prestar concurso, é um livro já indicado para quem vai prestar o concurso, é um livro indicado por estudante, ele tem um trabalho gráfico, né, mais apropriado para o estudante. É um livro que traz, por exemplo, questões já de prova. Digamos que assim, esse é o livro que eu indicaria para o meu estudante, um primeiro livro para o estudante, esse. E depois esse aqui já se aprofundar mais para se aprofundar um pouco mais, com uma linguagem já mais técnica, mais
jurídica. Nós temos uma apostila também. Na verdade, essa apostila é minha. Essa apostila é minha, uma apostila de direito administrativo, Certo. que é específica para concurso. Então, assim, essa tem uma linguagem acessível mesmo ao concurseiro, aquele que não é formado em direito. Essa já é um material de direito escrito para quem não é formado em direito. Lógico, você trata o direito de uma maneira mais básica, né? Eu não me aprofundo como já os dois outros autores se aprofundam um pouco mais do que o outro. Então, isso já é mais uma leitura mais básica, eu diria uma leitura inicial. Tem dicas, tem alguns atalhozinhos para preparar uma pessoa que não seja do direito para se dar bem no concurso? Tem a dica principal? Estudar pra caramba. Então, pronto, já tomou minha fala, estudar muito, tem que estudar muito. Mas eu diria que, na verdade, a dica principal para quem não é formado em direito, além do estudar muito, é descobrir qual é o seu método de aprendizagem. Porque sabe o que acontece muito comigo? As pessoas perguntam assim para mim, os alunos, professor, como é que eu estudo direito? A tendência é decorar? Exatamente. Não entender. A tendência é decorar, não é entender. E, às vezes, dependendo do concurso, isso não vai resolver. Um concurso com uma dificuldade maior, por exemplo, um fiscal da Receita Federal, não basta você decorar. Nem todo mundo tem facilidade de decorar. As pessoas têm que entender que cada um tem o seu próprio método de estudar. Né? Não existe um método para estudar direito, um método para estudar matemática. Na verdade, existe um método do William, que se adequa melhor às suas características, como tem um método Qual do o Júlio. método? O meu, eu sempre, desde criança, eu sempre estudei, fazendo resumo e quadro sinóptico. Sempre aquelas flechinhas. Sei. Por quê? Porque a minha memória visual é muito melhor que a minha memória auditiva. Então, se, por exemplo, há algum tempo eu fui numa palestra e pedi para um amigo que estava comigo, falei, me empresta um lápis, uma caneta aí para eu anotar, um papel. Aí eu fui anotando o que a pessoa ia dizendo. Ao final da palestra, eu joguei fora. E ele, você pediu para jogar fora? Eu falei, não, é porque eu faço isso para poder prestar atenção. E eu tenho na minha memória todos os desenhos ali, os gráficos que eu fiz durante a palestra. Mas se eu não anotar... É uma situação comum, às vezes a pessoa prepara a cola para a prova, né? E aí ele passa tanto tempo ali fazendo um bom resumo e depois aquela cola não dá para ser utilizada durante a prova, mas ela vem toda na cabeça da pessoa, né? Ele não estava entendendo que ali ele estava utilizando um ótimo método de aprendizagem. Como dizem os meus alunos, né? Eu não faço cola, professor, eu faço lembrete dirigido para a hora da prova. É bem o povo do direito. Ou eu tenho código comentado por mim mesmo, eles falam. Mas exatamente, daquela forma ele está estudando. Então, a dica que eu diria principal é descubra qual é o seu melhor método de aprendizado. Quer dizer, é fazendo um resumo, ou é fazendo questões, ou é estudando, ouvindo em voz alta. Isso é o principal, porque daí para frente você vai e estuda. Não adianta eu querer impor o meu método de estudo. Né? Qualquer pessoa que trabalha com alunos, que trabalha com a docência, ele sabe que cada um vai aprender de uma maneira diferente. Né? Tanto que não tem professor unanimidade. Qualquer sala de aula que eu entre, vão ter professores que vão adorar a minha aula, vão ter alunos que vão adorar a aula e outros alunos que não vão gostar da aula. Tá? Eu falo isso para os meus alunos. Vocês têm que descobrir o método de vocês de estudo. Daí para frente, é estudar muito para passar no Onde é que concurso. tem essa troca maior? Se eu sentir a pessoa que está lá embaixo, é numa palestra, é na graduação, é quando está com estudantes para concurso? Na graduação, sem dúvida. Porque na palestra o contato é muito rápido e muitas vezes o palestrante nem se manifesta numa palestra lá de 40 ou 50 minutos. Né? No concurso, os alunos estão muito focados para aquilo. Eles vivem o concurso, eles sabem exatamente o que eles querem passar no concurso. E o senhor será descartado? E eu serei descartado, exatamente. Aliás, a minha informação já fica naquela parte do cérebro que será descartada. Tá? Já o aluno da graduação, não. Muitas vezes, ou é o aluno mais jovem, que ainda está se descobrindo a universidade, você vai ficar praticamente um ano com aquele aluno. Ou eu tenho muito também no direito, todo professor de direito tem muitos alunos com mais idade, 40, 50, 60 anos, que já estão mais tranquilos, estão fazendo muitas vezes uma segunda faculdade. E com essa lógica que a troca de informações é muito maior. Você tem muito mais contato com o aluno da graduação. Somando a essas faces que o senhor citou agora, também o de escritor, onde é que o senhor se sente mais à vontade, mais realizado? Olha,
sem demagogia, eu me sinto à vontade em todas as áreas que eu atuo. Por quê? Sou advogado, sou escritor, sou palestrante e sou professor. E eu efetivamente exerço as 4 atividades. Precisa dessa soma. Por quê? Porque essa soma me dá exatamente o que eu gosto em cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, eu, professor, hoje eu posso escolher onde eu vou lecionar, para quem eu vou lecionar, o que eu vou lecionar, né? Ou escritor, eu posso escrever o tipo de livro que eu quero. Por exemplo, escrever um livro infantil, Constituição em Quadrinhos, foi, de certa forma, uma ousadia. Mas eu não dependia do sucesso do livro, ou não dependia da aprovação das pessoas. Ou mesmo como advogado, eu hoje posso escolher as causas que eu vou atuar. Mas por quê? Porque eu tenho, vamos dizer assim, sejamos práticos, várias fontes de renda. Né? Então, eu gosto de tudo. Agora, se você falasse assim, você só pode ficar com uma atividade. E aí? Eu seria professor. Eu seria professor. Não tenho dúvida que eu seria professor o resto da minha vida se eu precisasse escolher uma única atividade. De onde saiu a ideia dessa ousadia, como o senhor disse, de escrever um livro para crianças tratando da Constituição brasileira? Olha, é um somatório de fatos. Alguns comentários em sala de aula, os alunos às vezes aprendiam algum direito, ensinavam alguma coisa e alguém falava, pô, professor, por que eu não aprendi isso antes? Se eu soubesse disso antes, né, eu teria feito diferente, e assim por diante. E uma vez, na faculdade, era uma aula de sábado, e uma aluna, ela perguntou se podia levar o filho, porque de sábado não tinha escolinha, acho que naquelas escolinhas, as creches não abriam. Eu falei, olha, pode, né? Desde que não incomode, né? Cada um judia do filho do jeito que quer. Leva para assistir uma aula de direito no sábado, não tem problema. E ela levou. E era uma aula que eu estava tratando do artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos trabalhistas. Aí falei da aula. Entre os assuntos da aula, estava o trabalho infantil, mas enfim, passei ali. No final da aula, no sábado, eu perguntei, olha, alguém tem alguma dúvida? E é óbvio, né? Ninguém vai ter dúvida no sábado. Porque quando eu era aluno, eu tive aula de sábado. Se alguém tivesse dúvida, a gente matava depois. Né? Bora para casa. Porque quando o professor pergunta, você tem dúvida? Porque todo mundo já está guardando um caderno nesse momento. Né? E é o que o pessoal estava fazendo. Aí a criança levantou a mão. Não sei exatamente a idade que ela tinha, mas talvez lá uns 8 anos, um pouco menos, um pouco mais. E aí ela fez a seguinte pergunta. Professor, quando a mãe obrigar a gente a arrumar o quarto, é trabalho infantil? Aí a sala de aula veio abaixo. Mas aquele momento foi assim, uma coisa mágica. Eu sempre defino isso. Aquele momento foi mágico. Por quê? Porque naquele momento eu percebi 2 coisas. Primeiro, a criança entendeu, pelo menos o contexto do que eu estava falando. Né? E segundo, ela se interessou por aquilo que eu estava falando. Né? Pelo assunto. E daí eu falei, bom, vou escrever um livro de direito para criança, um livro ilustrado de direito para criança. E aí deu certo, encontrei a ilustradora que aceitou fazer o trabalho, pois o IBDC, que é o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, aceitou patrocinar a primeira edição do livro e assim foi indo. Maravilha. E eu também, nessa época também eu já dava palestra, né? Aí antes de sair o livro eu comecei a dar palestra para as crianças. Aí tudo vai acontecendo, assim, você solta, né, na ladeira e aí a coisa vai acontecendo. Eu achei perfeita a iniciativa, maravilhoso. Obrigado. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu de expor aqui e ao Saber Direito, lógico. Maravilha. E vocês de casa também, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Saber Direito Debate. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.